Com a palavra o senador Antônio Carlos Rodrigues. Senhora Presidenta, senhores senadores, senhoras senadores, senhoras e senhores. Eu venho à tribuna desta casa para tratar um assunto polêmico que tem gerado grande discussão no Congresso Nacional. Trata-se da criação de tribunais regionais federais, através de emenda constitucional de iniciativa da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Em 6 de junho último, foi promulgada pelo Congresso Nacional a emenda à Constituição de número 73, que determina a criação de tribunais em Minas Gerais, Amazonas, Paraná e Bahia. De acordo com o novo texto constitucional, o Tribunal Regional Federal da 6ª Região terá sede em Curitiba e jurisdição nos estados de Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. O Tribunal Regional Federal da 7ª Região terá sede em Belo Horizonte e jurisdição em Minas Gerais. Já o Tribunal da 8ª Região terá sede em Salvador e jurisdição nos estados da Bahia e Sergipe. O Tribunal Regional da 9ª Região terá sede em Manaus e jurisdição nos estados de Amazonas, Acre, Rondônia. Atualmente, existem 5 tribunais regionais federais instalados em Brasília, São Paulo, Rio, Pernambuco e Rio Grande do Sul, que cuidam de processos com origem nos demais estados. Senhora Presidente, no último dia 28 de junho, o colegiado do Conselho da Justiça Federal, compostos por 5 ministros do STJ e pelos presidentes dos atuais tribunais regionais federais, aprovou o texto de anteprojeto de lei que dispõe sobre estruturação dos tribunais regionais federais, da 6ª, 7ª e 8ª e 9ª regiões, criado pela Emenda Constitucional 73, de 3 de julho de 2013. Senhora Presidente, é inegável a necessidade de efetivamente proporcionar à população uma prestação jurisdicional mais eficiente. O elevado volume de demanda ao Judiciário, as críticas, a celeridade processual, a infraestrutura insuficiente, especialmente da 2ª instância da Justiça Federal, e as distâncias entre os estados jurisdicionados e a sede são alguns dos argumentos utilizados para defender a criação de novos tribunais regionais federais. Embora tais fatores sejam relevantes, um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada aponta que a criação de novos tribunais regionais federais, que elevará a produtividade da Justiça Federal, de acordo com Alexandre, um dos pesquisadores responsáveis pelo estudo, percebe-se disparidades na carga de serviço e atendimento em diferentes tribunais e, como consequência, uns trabalham melhor que os outros. Isto que deveria mudar. De igual modo, chamou minha atenção a nota técnica de número 1 de 2013, elaborada pela Associação dos Juízes Federais de São Paulo e Mato Grosso do Sul, que fornecem dados interessantes para o debate em questão. Na referida nota técnica, os juízes federais ressaltam a necessidade de aperfeiçoar a prestação jurisdicional no Poder Judiciário Federal, apoiando a necessidade de ampliação da 2ª instância da Justiça Federal, avocando o artigo 93, inciso 13º da Constituição Federal, que determina que o número de magistrados em cada unidade judicial deve ser proporcional à demanda judicial e à população.
a Associação dos Juízes Federais de São Paulo e Mato Grosso do Sul apresenta dados do Conselho Nacional de Justiça para demonstrar que existe uma excessiva carga individual de trabalho para os desembargadores federais. Com a emenda 73, que exclui o Mato Grosso do Sul da terceira região, o impacto da demanda na instância de segundo grau é pequeno, de ordem de 5,5%. Mesmo com a criação dos novos tribunais regionais, a terceira região deverá manter a maior demanda da Justiça Federal por desembargador, de aproximadamente 3.400 processos por magistrado, enquanto que nas demais regiões a demanda projetada de processos por desembargador será de aproximadamente 2.050. Para o atendimento dessa demanda, seriam necessários novos cargos de desembargador federal, elevando de 43 para 73 membros. Cumpre ressaltar que o Conselho de Justiça Federal, nos autos do processo que trata reestruturação da Justiça Federal de segundo grau, determinou o chamado indicador de carga máxima de trabalho, fixando esse indicador em 2.000 casos novos por ano para cada magistrado. Ainda, se for considerado o grande acervo existente, mesmo após a distribuição dos processos em razão da implantação de novos tribunais regionais federais, os números também apontam para a necessidade de ampliação do Tribunal Regional da Terceira Região. Do total de processos em tramitação no final de 2012, a terceira região responde por 434.255 processos, enquanto a primeira região, a segunda maior, responde por 170.200 processos. Assim, considerando o critério do acervo e o número de processos por desembargador, chega-se a uma média de 10.980 processos por desembargador na terceira região, enquanto a média nos demais tribunais regionais fica de 5.400 processos por desembargador. Portanto, senhora presidente, compreendo a necessidade de desafogar alguns tribunais e conferir maior celeridade à prestação jurisdicional, bem como garantir maior acesso à justiça pela aproximação dos tribunais e jurisdicionados. Entendo que, além da criação de novos tribunais, é fundamental aplicar o Tribunal Regional da Terceira Região, garantindo a este o mesmo tratamento dispensado aos demais tribunais, que se refere à relação de processos distribuídos por ano a cada desembargador federal. É o que eu tinha a dizer. Muito obrigado, senhora presidente, e muito obrigado a todos. Obrigada, senador Antônio Carlos Rodrigues, do PL.